já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. Esse é o Vídeo de Saúde, gente. Hoje o assunto é doenças oculares, né? Tratamento da visão na melhor idade, em todas as fases da vida, para não chegar lá na frente com problema. Então a gente quer ajudar hoje, trouxemos hoje com muito carinho o Dr. Leôncio Queiroz Neto. Pensa, se tem alguém nesse famoso no Brasil e nesse planeta que entende o olho, está aqui hoje, viu, gente? Que privilégio que eu tenho e que você tem de recebê-lo aqui hoje, viu? Doutor, eu terminei o bloco passado falando, assim, que dessa era digital que a gente está vivendo, né? Eu, outro dia, li uma matéria que 75% da população, das crianças com menos de 5 anos, estão sofrendo de miopia, doutor, assim, porque gostam do celular, a criança está chorando lá, o pai, a mãe já dá um celular, a criança já se alegra e fica assim, batendo aqui, doutor, pertinho. Isso traz consequências, doutor? Nós temos assistido mais ou menos números não tão expressivos ainda aqui no Brasil, mas a gente sabe que vai haver um boom de miopia nas próximas décadas, porque as crianças estão realmente começando a ficar focadas de uma maneira proximal muito cedo e com uma carga horária muito alta. E existem dois fatores. Atenção, pais, hein? Atenção, pais. Existem dois fatores. Um é o fator acomodativo do próprio globo ocular, do cristalino, em que ele fica enxergando aqui por algum tempo e telas diminutas. E outro que a criança está deixando de brincar ao ar livre. Existem estudos de outros países que, inclusive, as salas de aula estão feitas de uma maneira com teto de vidro para receber uma carga solar maior. Nos parece, o que tem mostrado os últimos trabalhos, que a energia solar, a radiação ultravioleta, tem um fator importante também para evitar o crescimento da miopia. Entendi. Então, nós estamos com dois fatores, sem contar o fator genético, que às vezes tem, também esses fatores ambientais. E nós sabemos que quando você fala de aumento de miopia, nos preocupa porque 10% dos míopes vão ser altos míopes. Míopes acima de 6, 7 graus. E as miopias acima de 6, 7 graus, elas têm mais descolamento da retina, elas vão ter mais problemas no nervo óptico, elas vão ter mais glaucoma, muitas vezes glaucoma pigmentar. Então, existem outras afecções, outras doenças oculares que vão vir junto com a alta miopia. Por isso que nos preocupa. Nós temos países do Oriente em que já viveram esse boom do ingresso, da inclusão na tecnologia da informação precocemente e muito tempo, que hoje, no ensino médio, eles têm ali em torno de 16 anos, nós temos 84% daquela faixa etária de míopes. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Agora, é difícil você, hoje, no jovem, na criança, eu vejo os pais, os avós, as madrinhas, os tios, a controlar e evitar o uso excessivo de qualquer desses brinquedos, dessas engenhocas eletrônicas. Olha, isso é um assunto muito sério, pais, fiquem atentos. Regulem pelo menos o tempo, como ele disse assim, tem muita gente muito próximo e por muito tempo. Então, né, tirar, não se trata de tirar, mas regule o tempo, né? Nós vamos agora chamar uma matéria sobre catarata, né? Então, tem pergunta aqui chegando, a Uneia Alves Zulo de Carapicuíba, Carapicuíba, ela perguntou aqui sobre catarata, né? Então, a gente vai assistir essa matéria. Nós fomos lá no consultório do Dr. Leôncio, fomos lá no ambiente de trabalho dele. Você vai conhecer agora os bastidores do trabalho dele sobre catarata. Depois a gente comenta aqui, vamos lá. As formas e cores do mundo sempre encantaram Jani. A visão para ela é o sentido que a conecta com o exterior e de extrema importância na vida dela. Mas o mundo começou a ficar desfocado quando ela descobriu os primeiros sinais da catarata. Eu creio que comecei a precisar de óculos, comecei a perder o gosto de assistir televisão, de assistir filme, principalmente numa língua que eu tinha que ler, alguma legenda. Começou a perder a definição. E aí eu descobri que tinha catarata. A catarata afeta a qualidade da visão e, consequentemente, a qualidade da vida da pessoa. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, a doença ocular é provocada pela opacidade do cristalino.
Nós nascemos com uma lente bem transparente, incolor, e ela fica exatamente aqui atrás do colorido do olho. Com o passar dos anos, é como se essa lente fosse perdendo a transparência, ela vai se oxidando, vai ter uma denaturação proteica, é como se ela fosse enferrujando e ela acaba ficando opaca, assim. E nos seus estágios com uma manchinha. O oftalmologista explica que existem 3 tipos de catarata: a senil, desenvolvida na terceira idade, a traumática, causada por algum trauma, e a congênita, adquirida geneticamente. E a mais comum nos dias de hoje é a catarata relacionada à idade, a catarata senil. Porque nós estamos vivendo mais, nós estamos com uma expectativa de vida maior. A cada ano, 120 mil novos casos de catarata são diagnosticados no Brasil. Mas o número de cirurgias não é o suficiente. São realizados 350 mil procedimentos e o necessário seriam 550 mil. Mas a grande novidade é a cirurgia a laser, que pode diminuir a espera de quem precisa de uma cirurgia de catarata. Que é a era da robótica na cirurgia de catarata. Ela vai causar uma revolução na restauração da visão dos pacientes submetidos a laser. Nós estamos conseguindo centrar a lente, fazer uma cirurgia perfeita. Nós estamos, eu diria para você, esculpindo a visão e respeitando a natureza de cada olho. A cirurgia hoje é feita com colírio. E você já, algumas horas depois da cirurgia, as pessoas já estão enxergando. Jani foi uma das pioneiras no estado de São Paulo a corrigir a catarata com o laser. Antes da chegada do equipamento, tinha feito a cirurgia convencional em um olho e se impressionou com a diferença. A diferença de sair de lá sem o curativo, eu podia ter até saído dirigindo, eu me sentia segura para isso. Eu estava acompanhada e tinha a pupila dilatada. Mas eu não tinha nenhum desconforto, ao contrário da anterior. Você viu, né? Você viu que graças a Deus hoje o avanço da tecnologia no tratamento da nossa visão, viu? Você percebeu aí que o Dr. Leôncio estava lá no escritório dele, na sala de atendimento lá. Você viu quantos quadros que tem atrás, gente? São tudo títulos que esse homem tem, viu? Por isso que cada título é um país diferente, né? Especializado aqui, viu, gente? Que alegria, viu? Parabéns, doutor. Né? Parabéns, viu? E aquela foi sua paciente, a nossa amiga aí, a nossa personagem. A Jani é uma paciente aí muito querida e na época ela nos procurou para corrigir a visão, ela sofreu a cirurgia de catarata, inclusive acho que eu me lembro, ela tem uma lente dessas de focos múltiplos, que ela restaurou a visão de longe, de meia distância e proximal também de perto. Que maravilha, viu, gente? Olha, doutor Leôncio. Doutor, aqui tem a Oneia Alves, Zulo do Rio de Janeiro, que está acompanhando o programa. Obrigado, Oneia, que Deus abençoe. Ela tem 71 anos e tem catarata, doutor, já que o assunto é catarata aqui. Porém, ela tem medo de fazer a cirurgia, pois já ouviu e muitas pessoas a não voltarem a enxergar, né? O que fazer? Por favor, o que eu posso fazer, digamos assim, para a nossa amiga Oneia? Pode fazer, não pode fazer, doutor, tirar esse medo aí da nossa telespectadora, doutor? Eu falei no começo, ela tem que ser submetida a um exame oftalmológico completo, onde nós vamos saber se a baixa visão dela é só pela catarata. Se for só pela catarata, ela vai operar e ter a restauração da visão acontecendo. Agora, se ela tiver um problema nervo óptico na retina, na mácula, ela precisa daí de outros cuidados. Primeiro tratar outras situações para depois pensar na catarata. Ou até mesmo operar a catarata para permitir que o oftalmologista enxergue e consiga corrigir, se possível for, esses outros problemas. Que maravilha, doutor. Perguntas que estão chegando, perguntas a Maria de Lourdes Pereira de Campinas. Obrigado, Ana Maria de Lourdes, que Deus abençoe. Ela foi ao médico e receitou um óculos, né? Perguntei se tinha catarata, mas o mesmo não fez esses exames básicos de pressão do olho, fundo do olho, e já tenho 68 anos e gostaria de saber se está certo ou não precisa realmente fazer esses exames mais específicos. Pergunta a nossa amiga Maria de Lourdes, aqui de Campinas, doutor.
É difícil nós sabermos se os exames foram feitos ou não, né? Hoje nós temos uma grande gama de equipamentos que às vezes você faz com um toque, você consegue fazer uma foto digitalizada do fundo do olho, já dá uma ideia de como está essa retina, o aparelho da medida da pressão intraocular pode ser por um sopro. Existem vários equipamentos de diferentes tecnologias que fazem parte da consulta oftalmológica. Então é difícil comentar isso. Eu creio que ela foi examinada. Mas então, sugestão para a dona Maria, volte e faça essas perguntas. Não vá dormir com dúvida não, viu, dona Maria? Não vai dormir. A nossa amiga Ieda Aparecida Dias, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Obrigado, dona Ieda, que Deus abençoe. Ela pergunta, ela gostaria de saber se o deslocamento de retina tem cura e o que deve fazer, pois ela tem 86 anos, doutor. Precisa saber a causa do descolamento de retina dela, né? Se foi um descolamento da retina reigmatogênico, se foi devido à atração vítreo-retiniana, se for por problemas de sangramento ocorrido concomitante a uma retinopatia diabética. E, geralmente, os descolamentos da retina têm que serem tratados com uma brevidade do tempo. Não digo assim uma urgência oftalmológica, mas tem que ser tratado logo que diagnosticado. Doutor, até que ponto a gente está muito exposto, estamos num país tropical, o sol é intenso, os raios UVB, UVA, até que ponto eles incidem, de que maneira a gente também tem que se proteger disso, doutor? Temos que proteger. Assim como que o sol toca a nossa pele e nós somos cientes do uso de bloqueador, de filtro solar, eles também tocam os nossos olhos. Por isso nós vamos usar óculos com filtro UV. E nós sabemos que o pterígio, aquela pele que cresce muitas vezes aqui sobre a córnea, vinda da esclera, que alguns chamam de catarata, tem relação com a radiação ultravioleta. Nós sabemos que a radiação ultravioleta aumenta em 60% as chances de termos catarata. Nós sabemos que a degeneração macular, que ocorre na terceira idade, principalmente após os 75 anos de idade, tem muita relação com a radiação ultravioleta. E quando nós falamos de radiação, nós estamos falando de cumulatividade, ou seja, é hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, e daí você vai adquirir um problemão lá na frente. Por isso, a consciência e o uso da proteção ocular é muito importante. Nós já estamos tendo um pouco essa ideia e vamos cada vez, se precisar, ficar mais afeitos a isso. Quando você vai saber o tempo como é que está, precisa saber o índice UV também como é que vai estar. Entendi. Porque nós temos até dias nublados que tem uma incidência de radiação UV bem alta. É por isso que os dermatologistas sempre dizem, mesmo na sombra, coloque o bloqueador, coloque o protetor solar, ou seja, usar óculos. Eu digo assim, eu sou relaxado, doutora. Você está no carro, está lá, assim, não uso. Ou seja, e eu estou pecando, eu estou acumulando, né? E aí eu vou chegar nele. Aí ele olha assim, aí eu te pego e te espero lá. Doutora Maria da Glória Santos, de Jequié, na Bahia, pergunta assim, a lente deslocou e gostaria de saber se deve colocar outra, repor, enfim. A nossa amiga Maria da Glória Santos, doutora, a lente que descolou. Lente, é o externo? Estou imaginando que a Maria da Glória fez uma cirurgia de catarata e sempre na cirurgia de catarata implantamos uma lente dentro do olho e essa lente mudou de posição, certo? Aí nós vamos examinar, saber se a lente deslocou-se por um trauma, porque rompeu alguma estrutura que tinha no olho, se já saiu da cirurgia um pouco deslocada. Então, é um pouco genérica a pergunta dela, eu não consigo me situar para responder, mas imagino eu que ela está falando de uma lente intraocular após a cirurgia de catarata, que tenha deslocada. É muito difícil deslocar a lente nos dias de hoje,
com as técnicas, com os equipamentos e mesmo com essa última geração de lentes, porque elas costumam ter uma aderência muito boa à cápsula posterior, elas têm alças que se abrem muito bem. Então, nós vamos saber o que aconteceu. Entendi. Mas vale a pena consultar, viu, dona Maria da Glória? Dúvida. Né? Gente, então vamos chamar mais um intervalo. Na sequência temos perguntas chegando aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre glaucoma, essa pressão intraocular, tudo isso, essa perca do foco, né? Tudo isso e muito mais hoje aqui no Vídeo de Saúde, com aproveitar ao máximo o Dr. Leôncio que está aqui conosco. Não sai daí, a gente volta já só para você.